Bom, vamos para mais uma história de uma espécie nativa muitíssimo importante para o nosso país. A seringueira, também chamada, nome científico, de Hevea brasiliensis. Pois bem, a seringueira ela é uma planta que originalmente, ela é da bacia hidrográfica do rio Amazonas, tanto que nós podemos achar na região amazônica muitas espécies diferentes de seringueira. E uma das características da planta é que ela possui os chamados vasos laticíferos. Esses vasos, eles fazem com que na casca da seringueira, no momento que você faz o corte, você rompe esses vasos e que você consegue fazer com que saia um líquido branco viscoso que nós chamamos de látex. E é a partir desse látex que nós produzimos a borracha. E essa borracha está no nosso dia a dia. Na borracha que nós apagamos, em bexiga, em luva, em mamadeira, enfim. Então, isso traz o quê? Que a seringueira ela tem uma importância enorme. Inclusive, pelo fato dela ser originalmente da região amazônica, nós tivemos o chamado ciclo da borracha. Esse ciclo da borracha fez com que Manaus, na época de 1900, ela fosse uma das regiões mais ricas do país, exatamente devido à extração do látex e exportação desse látex para o mundo todo para a fabricação da borracha. Aí eu coloquei a foto de um teatro que nós chamamos, é o chamado Teatro Amazonas, e que foi construído nessa época como reflexo dessa pungência, dessa riqueza que a região de Manaus tinha devido à extração do látex das suas seringueiras. O que foi que aconteceu, Como a seringueira é uma planta nativa, ela também vai ter doenças e patógenos que estão evoluindo junto com essa espécie. Então, nós tivemos o chamado mal das folhas, que é uma doença fúngica, que acaba afetando, sim, a seringueira. O que aconteceu foi que nós tivemos alguns ingleses que acabaram levando a seringueira para fora do país. Aí ela é uma planta exótica, em outros países. E aí, principalmente nas regiões asiáticas, da Malásia, Sri Lanka, começou a se plantar a seringueira. E como lá nós não temos as doenças associadas à planta, exatamente pela planta ser exótica, ela começou a produzir demais fora do país. E aí a gente começou a ter um declínio da produção econômica e do valor, esse poder econômico que nós tínhamos relacionados à extração do látex no nosso país. Mas, independentemente disso, nós temos que lembrar as principais utilidades que ainda tem, Então, ainda nós temos que a principal função e utilidade da seringueira é para a extração de látex. Hoje nós não somos mais, os principais produtores como nós éramos, nos meados de 1900, na época do ciclo da borracha, mas ainda nós temos uma grande extração de látex, sim. Nós também podemos ter, depois do ciclo de produção da planta, ou seja, à medida que a planta vai produzindo, vai chegar uma hora que ela, mesmo você realizando os cortes diários, ela já não vai produzir tanto látex, aí a gente pode ter a utilização da madeira, mas isso é depois de 25, 30 anos de produção. Também a gente pode ter a utilização das sementes. Então, como eu coloquei aí para vocês, as sementes, ela pode ser usada como adubo, ela pode ser usada como farinha de peixe, a gente pode usar também até como barra de cereal. Então, a semente também pode ser utilizada, inclusive os óleos da semente da seringueira. Então, também podemos usar como torta de alimentação animal. Então, a seringueira tem essa importância econômica, tá? E é uma nativa muito importante.